Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 1 de Introdução à Linguagem MQL5. Pois bem, a gente vai falar hoje nessa aula sobre arrays, né, o que são arrays e como que a gente trabalha com esse tipo de dado, tá? Bem pessoal, para começar uma definição rápida, tá? O que é um array, tá? O array é uma sequência, tá, indexada de valores, tá? Sequência indexada de valores, tá? Por exemplo, o que vai ser uma sequência indexada de valores, tá? Vamos supor que nós temos aqui um array, eu vou desenhar aqui na tela, que fica mais fácil, depois a gente vai para a linguagem de programação, ok? Imagina vocês que eu tenha, por exemplo, aqui uma sequência de números, tá? E aqui no caso, eu tenho nessa sequência de números aqui, deixa eu só desenhar melhorzinho, que tá meio feio, vamos lá então. Vamos colocar aqui uma sequência com 6 números, vai. Beleza. Fica mais fácil de dividir. Então, eu tenho os números aqui, olha. 0, deixa eu colocar um outro número para a gente não confundir, vai. 8, 1, 4, 7, 6 e 3, tá? Então, isso daqui é um array. Então, o que vem a ser um array, pessoal? É uma sequência indexada de valores. Bem, uma rápida discussão sobre os números. Olha, aqui eu tenho 8, 1, 4, são todos números inteiros, como vocês podem ver, tá? Mas eu posso ter um array, sem querer eu apaguei. Eu posso ter um array, pessoal, com números inteiros, eu posso ter um array com doubles, eu posso ter um array com datetime, eu posso ter arrays com qualquer tipo de dados, tudo bem? Deixa eu só inventar novamente aqui os valores. Vai, 8, 4, 7, 1... 9, 3, que seja, tá? Então, de novo, isso aqui é um array, sem que eu apaguei o botão de apagar tudo, tá? E aí, o que acontece? O tipo do dado dentro do array pode ser qualquer um, tá? Pode ser um inteiro, pode ser um double, pode ser um datetime, né? Pode ser uma string, pode ser qualquer coisa, tudo bem? E aí, o que acontece? O que basicamente identifica os arrays não são nem os tipos de dados que estão lá dentro, mas sim a chamada indexação daquele array. Tá? Como assim indexação, pessoal? Digamos que a posição do valor dentro do array é algo importante para a gente conseguir acessar o elemento dentro daquele array. Tá? Então, por exemplo, o número 8 ele é inicializado tendo como como posição a posição de número 0. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma característica, na verdade, da linguagem de programação C, da linguagem de programação C++ e, obviamente, a MQL5 herda também essa chamada indexação de arrays, começando sempre pelo número 0, tá? E sempre, pessoal, do lado esquerdo do nosso array, tudo bem? Então, todo array, ele vai sempre começar com o número 0, tá? E sempre da esquerda para a direita. Então, o número 8, ele tem a sua posição como sendo numerada pelo número 0. Então, o número 4, ele tem posição de número 1, o número 7 tem posição de número 2, o número 1 tem posição de número 3 e por aí vai, tudo bem? Então, perceba que nós temos aqui nesse array 6 elementos, tá? Nós temos aqui um total de 6 elementos. Porém, cada elemento tem uma posição. A posição do número 8 é a posição de número 0, mesmo o 8 sendo o primeiro elemento, tá? Então, o primeiro elemento de um array em linguagem de programação C, C++, MQL, que seja, sempre é o número 0. Então, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro e por aí vai, tá? Então, a posição de número 5 indica o sexto elemento do array, tudo bem? Então, de novo, pessoal, aqui nós temos os números, né, e suas respectivas posições, tá? Bem, em linguagem de programação, como que a gente trabalha com esse tipo de array de inteiros? Eu vou fazer o quê, pessoal? Né? Eu vou agora declarar esse array, tá? E vamos colocar assim. Como é um array de inteiros, eu vou declarar ele começando como sendo o quê? Inteiro, né? Então, vamos colocar o seguinte, ó, myArray, tudo bem? Lembrando que agora aqui, né, olha aqui, todo mundo já sabe, eu estou usando o quê, pessoal? O snake case, né, para eu identificar, colocar o meu identificador aqui, chamado de myArray, beleza? Então, se eu compilar aqui, né, nenhum problema até agora. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso dizer quantos elementos tem o meu array. No caso aqui, o meu array tem 6 elementos, tudo bem? Se eu compilar aqui, mesma coisa, né, então esse array vai ter 6 elementos. E quais são os valores desse array?
A gente vai agora fazer o quê? Igual a, e a gente coloca aqui, pessoal, entre chaves, os valores do nosso array, que no caso aqui são 8, 4, 7, 1, 9, 3. Então aqui eu coloco 8, 4, 7, 1, 9, 3. Beleza? Então, se eu compilar, perceba que o meu compilador não dá nenhum erro, né? Se eu colocar um elemento a mais aqui, pessoal, estou inventando, por exemplo, o número, sei lá, o número 5, o compilador vai dar um erro. Por que o compilador vai dar um erro, pessoal? Ele vai dar um erro porque aqui, logo depois do identificador myArray, eu preciso colocar aqui entre colchetes a quantidade de elementos do meu array. Então, se o meu array tem 6 elementos, como é o caso aqui, na hora de colocar lá no meu identificador, eu coloco aqui, né? Int myArray e entre colchetes a quantidade de elementos. No caso aqui, eu tenho um total de 6 elementos. A quantidade de elementos entra logo aqui, pessoal, no identificador do array. Beleza? Então, por que esse erro está aparecendo aqui no compilador? Olha lá. Too many initializers. Pelo seguinte, olha, o meu array era para ter 6 elementos, como eu mesmo indiquei aqui na hora de declarar a variável. Só que se você contar aqui, olha, 8, 4, 7, 3. 1, 9, 3 mais 3. E aqui tem um carinha a mais, que é o 5. Portanto, eu não posso ter 7 elementos dentro de um array que foi explicitamente inicializado como tendo 6 elementos. Tá? Então, se eu eventualmente quiser cometer esse erro, o compilador ele vai me mostrar uma mensagem too many initializers, ou seja, muitos inicializadores, ou seja, tem um erro na hora de você inicializar o seu array, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou simplesmente, tá, remover o número 5, tá? E agora eu vou tentar compilar. Então, na hora que eu tento compilar, não tem nenhum problema, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque eu tenho 6 elementos, né? E eu inicializo todos eles aqui, olha, 8, 4, 7, 1, 9, 3, tá? Então, é assim que a gente faz o quê? A gente declara, né, o quê, pessoal? Uma sequência indexada de dados. Então, a ordem de declaração, pessoal, a ordem em que você inicializa os seus dados é importante. Tá? A ordem é importante. Então, 8 é o primeiro elemento, 4 é o segundo, 7 é o terceiro e por aí vai. Tá? Pois bem, então é assim que a gente trabalha com arrays em MQL5. Tá? A gente inicializa dessa maneira. E aí, vamos colocar em prática aqui agora. Imaginem vocês que eu queira saber qual é o valor do terceiro elemento do meu array. Tá? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar assim, print o terceiro elemento do meu array é igual a gente coloca aqui. Como que eu faço para identificar o terceiro elemento? Eu simplesmente preciso colocar assim, pessoal. Eu coloco o nome do meu identificador, né? Ou seja, o identificador ele se chama de myArray, tá? É o nome do array, é o nome do identificador, myArray. E aí eu coloco entre colchetes qual é a posição do elemento. Como eu quero o terceiro elemento, pessoal, aqui ele recebe o indexador 2, tá? Então, como assim o indexador 2, pessoal? Pelo seguinte, se você olhar aqui, né, na nossa revisãozinha, aqui eu fiz o quê? Aqui eu coloquei os elementos, tá? Aqui eu coloquei os elementos, 8, 4, 7, blá, blá, blá. Só que aí, pessoal, olha lá, o terceiro elemento, que é o cara, né, o número 7, a posição dele no meu array recebe o índice de número 2. Então, o indexador, o índice do terceiro elemento não é 3. O índice do terceiro elemento é 2, tá? Então, se eu quiser imprimir o valor, tá aqui, pessoal. Né? Então, o terceiro elemento do meu array é igual a myArray, né? E aqui eu coloco o índice dele, índice 2. Ou seja, estou falando do terceiro elemento. Então, eu compilo, tá? Nisso que eu compilo, eu movo para a pasta, atualizo, deixa eu até apagar aqui variáveis, né, que é o script de número 7 aqui, e agora eu vou rodar o meu script. Rodando o meu script, está lá, pessoal. O terceiro elemento do meu array é igual a 7. Tudo bem? Então está aqui o array, não está muito bonitinho para se ver, mas enfim, pessoal. Né? O terceiro elemento do meu array é 7. E se eu quisesse o quinto elemento do meu array, pessoal? Se eu quisesse o quinto elemento do meu array, a gente faria a mesma coisa, né? O quinto elemento do meu array é igual a
qual é o índice do quinto elemento, pessoal? O índice do quinto elemento está aqui, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento. Então, o índice, ou indexador, tanto faz, do quinto elemento é o número 4, tá? Então, eu venho aqui e coloco o seguinte, olha, o quinto elemento do meu array é igual a myArray indexador 4. Esse é o quinto elemento, tá? Então, eu compilo, substituo, atualizo, e aí limpo a área de impressão e rodo o script. Ó, o terceiro elemento do meu array é 7, o quinto elemento do meu array está aqui, é 9. Beleza? Então, para que todo mundo entenda como que a gente faz o quê? Como que a gente inicializa os arrays e como que a gente faz o quê? Como que a gente, né, encontra os valores dentro de um array. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que a gente faz o quê? Inicializa o array e encontra elementos dada a sua posição. Tudo bem? Pois bem, pessoal, ainda dentro de arrays, a gente vai ter agora a seguinte necessidade. Olha, em vários casos ao longo do curso, eu vou mostrar para vocês, tá? Vários casos ao longo do curso, em que para a gente é interessante inverter a indexação do nosso array. Bem, traduz, Rodrigo, o que você quer dizer com inverter a indexação do nosso array? Olha só, eu vou ter o mesmo array, tá? Então eu vou ter lá o número 8, o número 4, o número 7, o número 1, o número 9 e o número 3, tá? Então, o que acontece? Eu consigo, na linguagem de programação MQL5, inverter a indexação do array. Como assim inverter a indexação do array, pessoal? Olha só, o padrão da linguagem de programação C++ é que o 0 ele comece na esquerda, tá? Pois eu tenho como inverter a indexação, pessoal, e colocar o 0 para ser o primeiro elemento da direita, tá? Então, no caso aqui, o que eu faço? Ao inverter a indexação do meu array, o número 3 passa a ser identificado pela posição 0. O número 9 passa a ser identificado pela posição número 1. O número 1 tem a posição de número 2. O número 7 tem a posição de número 3 e por aí vai. Beleza? Por que isso aqui é interessante? E já adiantando aqui a história, pessoal. Pelo seguinte, imaginem vocês que você tem, por exemplo, uma sequência de candles, tá? E o candle mais recente, tá? É interessante que você encontre ele rapidamente. E aí o que acontece, pessoal? Para encontrar o valor do candle mais recente, você sempre utiliza aqui o número 0, e o número 0 vai representar o quê? Sempre o array mais recente, né? O valor, digamos assim, mais recente é dentro do seu array, tudo bem? Lembrando que aqui nós temos o caso de um array estático, tá? Ou seja, a quantidade de elementos do nosso array não muda, isso é o que a gente chama de array estático, mas o array pode ser também dinâmico, tá? Então eu já explico para vocês. Então aqui a gente está falando o tempo inteiro de arrays estáticos, tá? Ou seja, quantidade de elementos não muda, isso é o que a gente chama de array estático, tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês arrays dinâmicos. Mas o meu intuito aqui agora, o que é, pessoal? É inverter a indexação do array estático. E como que eu faço para inverter a indexação do meu array estático, pessoal? Eu vou criar um novo array, tá? Int, vamos colocar assim, né? Int new array 6, tá? E agora eu vou inicializar esse cara com os mesmos valores, né? 8, 4, 7, 1, 9, 3. Só que aí o que eu faço, pessoal? Utilizando uma função da linguagem de programação MQL5, eu vou inverter a indexação desse cara. Como é que eu inverto a indexação? Basta utilizar a função nativa, pessoal, de MQL5, chamada de array set as series, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função que inverte a indexação de um array. Então, quando eu coloco parênteses aqui, ele vai me pedir o seguinte, ó, qual é o array que você quer inverter a indexação? O nome dele é new array. E aí ele pergunta, bool flag, o que significa bool flag? Você quer inverter? Sim ou não? Então você vem aqui e coloca true, sim, eu quero inverter. Então para a gente ver se funcionou, a gente vai dar agora um print, ó. O valor do primeiro elemento do array é igual a gente vai colocar aqui agora, new array. Quem é o primeiro elemento, pessoal? 0. E aí, só lembrando que isso tem que imprimir agora o que, pessoal? Tem que imprimir 3. Porque se o array não tivesse indexado, a primeira posição, o primeiro elemento seria 8.
Mas como eu agora inverti a indexação, o primeiro elemento tem que retornar 3 ao invés de 8. Tá? Então, só para todo mundo aqui visualizar de forma mais fácil, eu vou comentar os 2 prints anteriores, tá? E vou agora fazer o mesmo esqueminha de sempre. Eu vou compilar, substituir, atualizar, limpar a área de impressão e vou rodar o nosso array aqui agora, tá? Então, rodando o array, ó, o valor do primeiro elemento do array é igual a 8. O que aconteceu aqui? 8 não é o primeiro. 8 é o último. Bem, ele imprimiu 8. Ah, tá explicado. Eu tinha pulado esse detalhe importante, né, pessoal? O compilador, ele não deu um erro, mas ele está me mostrando uma mensagenzinha aqui há muito tempo e eu não tinha prestado atenção nela, tá? Cannot be used for static allocated array. Ou seja, a inversão da indexação de um array só funciona, pessoal, para arrays dinâmicos. E aqui nós estamos utilizando arrays estáticos. Então, vamos transformar esse array de estático para dinâmico, tá? Peço desculpas, mas a gente corrige isso aqui rapidinho, tá? Então, vamos lá, arrays dinâmicos, tá? O que é um array dinâmico antes de mais nada, né, pessoal? A quantidade de elementos, quantidade indefinida de elementos. Ou seja, a gente não sabe quantos elementos o array tem, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Esse new array, ele vai ter 6 elementos, mas eu vou inicializar ele agora como dinâmico, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto e vírgula aqui, vou comentar para eu poder lembrar dos valores, tá? E vou tirar esses 6 daqui. Então, compilar, vamos ver se ele vai compilar. Pessoal, olha só. Eu inicializei esse meu array dinâmico não indicando a quantidade de elementos dele, tá? Então é assim que a gente, digamos assim, declara um array dinâmico. Ele foi declarado. O que eu vou fazer agora? Agora que ele foi declarado, eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar os valores, tá? Então, como que eu inicializo os valores? Inicializando, vai ficar assim, ó. New array 0 é igual a 8. Aí vocês vão falar, poxa, Rodrigo, mas você não tinha falado que ia inverter a indexação dele? Sim, vocês vão ver exatamente isso, tá? Então, vamos colocar os valores aqui. São 6 elementos, vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e inicializando ele na 4, 7, 1, 9 e 3. Portanto, pessoal, eu inicializei ele como sendo um array dinâmico, porém, eu não inverti ainda a indexação dele. Então, se eu compilar, agora sim não vai dar erro, e a gente vai ter o mesmo comportamento de um array estático, né? Então, vamos lá. Compilei, substituí, atualizei, rodei. Cadê aqui? Bem, pessoal, para variar, eu cometi um outro errinho, né? Quando o array ele é dinâmico, a gente precisa fazer o seguinte, olha, array resize, ou seja, quando você declara um array dinâmico, ele tem 0 posições, tá? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função array resize para redimensionar o array dinâmico para 6 elementos, tá? Então, de novo, aqui é um array estático, mas no caso do array dinâmico, eu vou dizer o seguinte, ó, e declarei o array, ele não tem nenhum elemento, tá? Só que para eu conseguir inserir os elementos desse array, eu preciso primeiro fazer o quê? Redimensionar esse array para receber um total de 6 elementos, tá? Então, eu vou compilar, não vai dar nenhum erro, e agora sim, substituo, atualizo e rodo. Aí não vai dar aquele erro, né? O valor do primeiro elemento do array é 8, de fato, né? Então, 8 é o primeiro elemento do nosso array, né? Então, 8 é o primeiro elemento. Só que agora eu quero inverter a indexação do nosso array para que 3 seja o primeiro elemento. Aí sim, depois desse trabalho todo, né? A gente vem aqui, faz o que? Comenta a função e temos lá. Array set series, new array, true. Ou seja, inverte a indexação do array chamado new array, e o true significa assim, eu quero inverter a indexação, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Compila, substitui, atualiza. E se eu pegar aqui, ó, aqui agora e rodar o array, nós temos lá, ó, o valor do primeiro elemento do array. Agora sim é igual a 3. Portanto, a indexação tradicional de C++, o primeiro elemento é 8. A indexação invertida é 3. Tudo bem?
Então, só para que a gente consiga finalizar aí nossa interpretação, né, pessoal? Para a gente poder, então, inverter a indexação, a gente faz uso aqui da função array_setSeries. Para a gente incluir elementos, a gente precisa utilizar aqui a função array_resize, tudo bem? Então, de novo, array_setSeries inverte a indexação. Array_resize inicializa aquele array previamente declarado, tá? E quando você inverte a indexação, aí sim, o número 3, ele passa a ser o primeiro elemento, ou seja, o primeiro elemento sempre é acessível com o valor 0. Tudo bem? O 0 significa primeiro elemento. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma aulinha rápida sobre arrays, tá? A gente vai ver muito mais exemplos de utilização de arrays ao longo do curso, mas essa aqui é uma aulinha inicial sobre arrays. Tudo bem? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.